Olá, olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aí de estudo do Evangelho, lançando à luz, essa luz fantástica da doutrina espírita sobre o Evangelho, facilitando um pouco mais o nosso entendimento e principalmente a nossa vivência ou tentativa de experimentação de tudo aqui que estudamos, né? Como eu estou gravando um vídeo que fica no YouTube, eu sempre gosto de frisar que essa é uma reunião, né, que faz parte do Centro Espírita Eduardo Chapoprevô, lá na cidade de Caiana, e em que nos reuníamos, né, às terças-feiras às 19h30. Em função da pandemia, temos nos reunido de maneira online, via grupo do WhatsApp, em que eu gravo vídeos no YouTube e os demais companheiros, no momento propício, vão postando as suas ponderações, seus questionamentos no grupo do WhatsApp, tá? Então, esse estudo é baseado em um texto que é postado também nesse grupo. Então, se porventura alguém estiver assistindo esse vídeo e ficar assim um pouco vago o estudo, é porque, na verdade, o estudo não é apenas esse vídeo. O estudo tem um antes, que é o texto, e um depois, que são os comentários dos nossos colegas aí de estudo vinculados ao texto, né? Mas o texto que nós estamos estudando nessa semana será o texto cujo título é Nem Todos, né? Que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que faz referência a um versículo que é: E sucedeu que, cerca de 8 dias após essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte para orar. Está lá em Lucas, no capítulo 9, ao versículo 28. Então, toda semana a gente faz o estudo aí de um texto, né, de Emmanuel comentando o Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando especificamente, atualmente, o Evangelho de Lucas, nesse livro aqui, que trata das mensagens de Emmanuel vinculadas ao Evangelho de Lucas. Ok, pessoal? Bom, esse estudo de hoje nós vamos tentar dividi-lo em três partes. Uma parte em que eu vou falar especificamente de um fenômeno físico, uma segunda parte contextualizando um pouquinho o texto bíblico, e uma terceira parte, aí sim, vamos adentrar ao texto. Vou tentar fazer isso em torno de 25 minutos, ok? Além dessa informação, é importante dizer também que essa passagem bíblica que nós vamos estudar hoje, ela será estudada hoje e nas próximas 2 semanas, né? Emmanuel escreveu mais 2 textos vinculados, é isso mesmo, mais 2 textos vinculados à mesma passagem bíblica. Então nós vamos ficar aí 3 semanas estudando essa passagem. Por isso que eu vou me ater um pouquinho mais à passagem e ao fenômeno físico por trás dessa passagem bíblica, tá bom, gente? Bom, que fenômeno é esse? Primeira parte. O fenômeno físico em que esse versículo está inserido, depois eu vou ler o texto bíblico na íntegra, é o fenômeno físico conhecido como transfiguração. Transfiguração, né? O que vem a ser a transfiguração? Allan Kardec, nas obras básicas ou obras fundamentais da doutrina espírita, ele tratou desse assunto com profundidade em 2 livros, no Livro dos Médiuns e na Gênesis, né? No Livro dos Médiuns, eu anotei aqui, está, quem quiser confirmar e aprofundar o estudo nesse campo, desse fenômeno físico chamado transfiguração, você tem que pegar o Livro dos Médiuns e ir no capítulo 7. É um capítulo que trata da bicorporeidade, que é um outro fenômeno, não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, e também da transfiguração. No livro A Gênese, Kardec também tratou desse assunto. Está no capítulo 14 e no capítulo 15. Tá? Então, Livro dos Médiuns e Gênesis são os 2 livros que eu me baseei para falar um pouquinho aqui da transfiguração. O que vem a ser a transfiguração? Transfiguração é um fenômeno físico que pode acontecer, acende uma luz aqui, que pode acontecer, digamos assim, de 2 formas. Ele pode ser um fenômeno mediúnico ou ele pode ser um fenômeno anímico, né?
Como nós temos companheiros aí que estão no grupo assistindo esse vídeo que talvez não tenham muito contato com esse tipo de informação, eu vou pedir licença aos nossos amigos que já estudam bastante tempo conosco, que estão cansados de saber disso, para me ater um pouquinho mais nessa explicação do que vem a ser um fenômeno da transfiguração, mediúnico ou anímico, né? O fenômeno mediúnico depende de um intermediário, depende de um médium, ok? Nós, enquanto encarnados, de uma maneira assim bem simples, Kardec classificou que o indivíduo encarnado ele apresenta o corpo físico, né? Um corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito. Não vou entrar aqui nos demais corpos, corpo mental, corpo búdico, que acho que não é o momento para isso, né? E o espírito que somos nós em essência, a luz, né? Que a luz, a centelha divina, que somos nós. Nós somos um espírito que temos um corpo espiritual e temos, enquanto encarnados, um corpo físico, não é isso? Ao desencarnarmos, nós perdemos o corpo físico e permanecemos com o nosso perispírito, que é o que Paulo chamou de corpo espiritual. Então, os espíritos conseguem se ver porque existe uma estrutura perispiritual que pode parecer com a sua aparência física ou não, né? Na maioria das vezes, os indivíduos comuns, digamos assim, quando desencarnam, preservam a sua aparência física da encarnação anterior, mas isso não é sempre assim. Espíritos de escola, espíritos mais iluminados, eles podem apresentar de uma outra forma, né? E espíritos também perversos também, que acabam sabendo manipular o fluido perispirítico e conseguem modificar a sua forma perispiritual também. Então, o perispírito seria o nosso corpo espiritual, certo? Quando ocorre uma aproximação de um espírito com o médium, se esse médium tiver essa faculdade, porque são poucos médios que têm essa faculdade, é possível, com a ação perispiritual do espírito, que haja o fenômeno que ficou conhecido como transfiguração. É um fenômeno em que o perispírito do desencarnado, do espírito, irradia, através de uma irradiação fluídica, é capaz de gerar mudanças naquele momento perispiritual do encarnado, e essas mudanças podem chegar ao corpo físico, fazendo com que o encarnado, o ser que está vivo, encarnado, vivo estamos todos nós, mas encarnado, ele modifique um pouco a sua aparência física. Nós temos um médium muito comum no movimento, muito famoso no movimento espírita, chamado Divaldo Franco, que ele tem essa capacidade mediúnica. Às vezes que eu presenciei em vídeos, tem isso aí na internet, sempre que ocorre a aproximação do espírito Bezerra de Menezes, até para dar uma autenticidade, uma confirmação, nós precisamos dessas coisas, né? Então a gente, talvez para saciar um pouco a nossa sede de fenômenos, né? Divaldo Franco e Bezerra de Menezes, nessa parceria, fazem com que a aparência, a face de Divaldo Franco, ela se torne um pouco modificada, parecendo bem com as imagens que a gente tem de Bezerra de Menezes, né? Hoje Divaldo já está idoso, é um pouco mais difícil de perceber a diferença porque são dois idosos, né? A aparência física que Bezerra de Menezes demonstra é a aparência de idoso. Mas se nós pegarmos vídeos do Divaldo no início, mais antigos, Divaldo estava moço ainda, é impressionante como a face de Divaldo se enrugava de uma forma parecendo um idoso realmente, né? Então esse é o fenômeno da transfiguração num aspecto mediúnico. Mas ele também, Kardec fala disso na Gênesis, o fenômeno da transfiguração também é possível de ser feito por forma anímica. Como assim, Juliano? Anímica é quando o próprio espírito do encarnado é capaz de gerar uma modificação momentânea no seu corpo físico ali, através de uma irradiação do seu perispírito. É confuso? É. Por isso que
ser espírita requer estudo, né? Por isso que nós precisamos de grupos de estudo que estudem Gênesis, a Gênesis, que estudem o livro dos Médiuns, para a gente compreender melhor esses fenômenos que acontecem ao nosso redor, certo? No caso específico da passagem bíblica que estamos estudando, Jesus não precisou de um médium para poder se transfigurar, né? Kardec diz que ele mesmo, através do seu potencial espiritual, da sua capacidade espiritual, ele conseguiu se resplandecer de tal forma, se transfigurar de tal forma, que ele apareceu de uma forma bem diferente. Nós vamos ver isso no texto bíblico, ok? Então, o fenômeno da transfiguração é um fenômeno físico que pode ocorrer por duas vias. Pela via mediúnica, dependendo de um médium, onde o espírito gera uma modificação momentânea na estrutura perispirítica do encarnado, e isso gera uma consequência na aparência física, né? Ou o próprio espírito, aí depende se é um espírito altamente elevado, que é capaz de gerar uma mudança na sua própria aparência física, no corpo físico mesmo, através de uma ação perispiritual. Lembrando que o corpo físico é um reflexo, né, muitas vezes, do perispírito, daquilo que o perispírito quer mostrar, ou da aparência que é necessário ser mostrada, ok? Então, dentro do fenômeno físico seria isso, né? Bom, a passagem bíblica que trata esse assunto, que nós lemos apenas um versículo dele, é relatada tanto por Marcos, quanto por Lucas, quanto por Mateus. Eu vou ler, como estamos estudando Lucas, eu vou ler na íntegra, peço licença a vocês para ler na íntegra a passagem bíblica de Lucas. Começa lá em Lucas 9:2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu peguei Marcos aqui, só um minuto. Lucas 9:28 e vai até Lucas 9:36. Peço licença a vocês para ler a passagem como um todo, até porque vamos estudar essa passagem nas próximas duas reuniões também. Então vamos lá. E sucedeu que, cerca de 8 dias após essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se tornou outra, resplandecendo suas vestes brancas. E eis que 2 varões conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que, sendo vistos em sua glória, falavam sobre o seu êxodo, que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele, sobrecarregados de sono, ao acordarem, viram a glória dele e os 2 varões que estavam com ele. E sucedeu que, enquanto eles se afastavam dele, disse Pedro a Jesus: Comandante, é bom nós estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que estava dizendo. Enquanto ele falava essas coisas, surgiu uma nuvem que fazia sombra sobre eles. Ao entrarem na nuvem, eles temeram, e surgiu uma voz da nuvem dizendo: Este é o meu filho eleito, ouvi-o. E quando surgiu essa voz, Jesus se encontrava sozinho. Eles se calaram e a ninguém relataram nada do que tinham visto naqueles dias. Olha que passagem rica, meus irmãos, é uma passagem riquíssima, né? Temos muita coisa a comentar sobre isso. Então, deixa claro aqui o fenômeno da transfiguração, né? Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, quem quiser pesquisar depois no capítulo 11, essas coisas a gente vai buscar essas informações, a gente não detém, né, gente? A gente vai estudar, eu fico estudando para poder partilhar aqui e comungar isso com vocês, para a gente poder estudar juntos, né? No livro Primícias do Reino, no capítulo 11, no belíssimo texto chamado Tabor e a Planície, ela traz uma riqueza de detalhes sobre essa passagem impressionante. Ela fala, inclusive, em que época foi, ela chega a citar que foi no mês de agosto.
ela fala que eles caminharam, que como eles subiram o Monte Tabor, existe uma briga se é no Monte Tabor ou no Monte Hermon. Amélia Rodrigues fica com o Monte Tabor. Que são dois grandes montes daquela região ali da Galileia, né? Mas Amélia Rodrigues chega a dizer que eles caminharam durante 4 horas, durante a tarde, um sol escaldante, a paisagem belíssima lá embaixo da Galileia. Vale a pena a leitura desse texto. Capítulo 11 do livro Primícias do Reino. O título é O Tabor e a Planície. Muito bacana o texto, né? Em que, chegando no cume da montanha, eles adormeceram, e de madrugada, a Amélia Rodrigues chega a falar isso, de madrugada é que ocorre o fenômeno da transfiguração, e esse fenômeno ele é muito importante porque ele talvez ele demonstre, seja a única demonstração de Jesus de um pouco da sua real aparência diante daquilo que a gente consegue conceber, porque Jesus teve que se diminuir tanto para poder encarnar no meio de nós, e nesse fenômeno, nesse contato que ele teve com Elias e Moisés, vamos falar mais disso na semana que vem, desse contato dos três, mas nesse contato Jesus se apresentou talvez um pouco mais da forma que a gente conseguir perceber. Tanto acho que é Mateus, o evangelista Mateus chega a dizer, compara isso ao sol, quer ver? Eu cheguei a marcar aqui, ó, olha só. Seu rosto resplandeceu como um sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E não era um branco qualquer, não. Olha o que Marcos nos diz. Olha só. Tornaram-se resplandecentes, muitíssimos branca, perdão. Como nenhum lavandeiro sobre a terra pode assim branquear. Ou seja, a gente não conhece as vestes de Jesus se tornaram de uma forma tão clara e tão branca, a gente não conhece esse branco, né? É uma demonstração, talvez, de quem é o Jesus, né? E isso nos conforta, porque esse Jesus que a gente fala tanto dele há 2000 anos, ele está vivo, ele está nos amparando. Isso é uma esperança para todos nós que somos cristãos, né? Por maior que sejam as dificuldades que venhamos a enfrentar, nós precisamos nos recordar, não desse Jesus histórico. Esse Jesus histórico, a gente tanto gosta de comentar, estudar e falar sobre ele, só é importante para a gente poder perceber que ele é grande demais. E esse ser grandioso é nosso irmão mais velho, que não nos abandona. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. É uma fala dele. Então isso gera esperança para a gente, não é, meus irmãos? Então, é esse o contexto, é essa passagem aí em que nós vamos estar estudando. Vamos ao texto em si agora. No texto, Emmanuel, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Acho que não. No texto, cujo título é Nem Todos, Emmanuel faz uma reflexão muito interessante, já chamando a atenção logo de cara. Bom, não tinham 12 que eram os 12 discípulos que conviviam com Jesus? No mínimo 12, tinha mais gente, né? Mas tinha os 12 que ele chamou para poder formar o seu colégio apostólico, não é verdade? Jesus só chamou 3 para presenciar esse fenômeno. Além disso, ele pede, no final do texto, Lucas disse isso, né? Ele pede que não contasse isso a ninguém. Isso ficou em segredo entre eles, somente após a crucificação que eles começaram a relatar essas coisas para os demais discípulos. Porque senão poderia gerar ciúme, né? Intriga, coisa que a gente não conhece, né, gente? Coisa que a gente não entende bem, que é só para eles. Então a gente entende o porquê. Mas Emmanuel chama a atenção, por que será que Jesus chamou apenas os 3? Né? No primeiro raciocínio poderíamos pensar assim, porque, como Juliana acabou de dizer, é um fenômeno mediúnico, então os 3 precisavam ser médiuns. Até pode ser, mas vindo de Jesus, não, só um minutinho, meus irmãos. Vindo de Jesus, a gente não pode imaginar que alguém atrapalharia,
né, a ele. A capacidade espiritual de Jesus é gigantesca. Então, sei lá, eu não caminho muito por aí, não, como sendo o motivo pelo qual Jesus chamou apenas os três. Esse Tiago, que Jesus chama, é Pedro, João e Tiago. Esse Tiago é o irmão de João, tá? O Tiago maior, se não estiver enganado. Porque tem um Tiago maior e o menor. Esse é o maior, salvo engano, ok? Então, por que será? E aí, Emmanuel vem comentando, vem discutindo isso aqui ao longo do texto dele, né? Pergunta, por que não chamou Felipe, não chamou André? Está no texto isso, tá, gente? Que a nossa irmã Rosi leu para nós aí no início da reunião, né? Por que não chamou Felipe? Por que não chamou André? Por que não chamou Tomé, né? Tantos outros discípulos, tem mais 9 ali que poderiam ser chamados, né? E aí Emmanuel diz o seguinte, ó, o fato de ele ter chamado apenas 3, deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual, né? Então, talvez seja Jesus já sabendo que nós estaríamos aqui discutindo essas coisas muitos milênios depois, talvez ele queria deixar essa lição, olha, em se tratando de trabalho vinculado ao plano espiritual, nós não podemos forçar a porta, né? E esse forçar a porta a gente pode entender de diversas maneiras. Muitas vezes nós queremos comunicações espirituais para trazer informações vinculadas às nossas particularidades. É uma forma de forçar a porta. Quantos de nós vão em busca de curas espirituais, né? Não estou dizendo que é algo errado, tanto é que existem os médicos que fazem trabalhos fantásticos, né? Mas tem pessoas que vivem atrás disso, sai de um médium, vai para outro, sai de um centro, vai para outro, esse centro aqui é fraco, esse centro aqui não é capaz de curar o meu problema, que eu estou com uma situação. São pessoas que querem forçar a porta do plano espiritual, né? E Jesus vem chamando a atenção disso aqui, ok? Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, ou seja, a comunicabilidade é um dos princípios doutrinários, né? Inclusive Jesus fez isso, conversando com Elias e com Moisés. Mas nem todos estão preparados a um só tempo. Meus irmãos, nós apesar de sermos todos criados simples e ignorantes, nós temos trajetórias espirituais diferentes. Então, nós temos conquistas e habilidades totalmente diferentes, não é? E às vezes a gente quer forçar uma determinada situação que não é a ideal para você naquele momento, né? Eu vejo que é isso que Emmanuel quer chamar a nossa atenção aqui, né? Para a recepção de responsabilidades ou benefícios. A gente esquece, muitas vezes a gente quer se vincular a um trabalho espiritual, uma reunião mediúnica, né? Vamos falar dos trabalhos na casa espírita, né? Buscando talvez os benefícios daquele trabalho. E a gente se esquece que esses trabalhos eles geram muito mais responsabilidades, no caso específico aqui do contato mediúnico. Então, reunião mediúnica, por exemplo, né? Nós estamos falando de um contato mediúnico. Uma reunião mediúnica, ela gera muito mais responsabilidades do que benefícios. Ao assumir ou ao pensar em adentrar a um trabalho, né, vinculado ao intercâmbio espiritual, você tem que se questionar muito se é isso que você quer, porque as responsabilidades são gigantescas. Se o seu foco estiver nos benefícios, é melhor que você não vá, né, que vá assumir uma outra tarefa, né? Porque, veja bem, assim que a gente adentra o movimento espírita, principalmente, nós já ouvimos lá de cara aquela máxima que é uma das mais fortes do movimento espírita, uma das mais importantes e que a gente tem que pensar sobre ela todos os dias, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é inclusive um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que fora da caridade não há salvação. Tá. Então isso, agora é uma opinião minha, eu vejo que esse entendimento de que fora da caridade não há salvação, acho que é muito novo para a gente ainda. Nós agora que estamos buscando sair um pouco de nós, eu não estou generalizando aqui, né? Estou falando assim, dentro talvez de um contexto geral, né?
Para a maioria das pessoas, acho que essa busca de pensar no outro, de compreender, em essência, de que a religação, como sentido profundo da religião, ou do famoso religare, né? Que essa religação com Deus, ela passa pelo próximo. A ponte entre nós e Deus é o outro, é o meu companheiro, é o meu próximo. E por isso a importância do fora da caridade não há salvação. Nós precisamos ir de encontro ao outro para que a gente possa chegar a Deus, que está dentro de nós. Né? Então, assim que a gente adentra o movimento espírita, a gente tem aquela ânsia de buscar algum trabalho, de fazer alguma coisa, e isso é muito importante. Mas a gente também tem que ter a cautela e o bom senso de perceber quais são as suas conquistas, quais são as suas potencialidades, quais são as suas habilidades, naquilo que você melhor se encaixaria. E muitas vezes a pessoa não tem a menor condição, não tem muita facilidade, por exemplo, em se expressar, vai ser difícil para ela se vincular ao trabalho de exposição espírita através de palestras, por exemplo. Né? Então a gente tem que estar sempre observando. O fato é, a gente tem que buscar fazer algo, mas sem perder de vista a proposta de autoconhecimento. Em que eu melhor me enquadro? Certa feita, um amigo, um companheiro falou assim comigo, Juliano, mas eu não consigo ver me encaixando em nada. Se isso vier a acontecer, se enquadre em trabalhos mais, talvez, faça experimentação, vai se vincular a um atendimento fraterno, um trabalho de paz, pode ser que você se encontre ali. Porque muitas vezes também a pessoa não consegue se identificar aonde que eu vou me enquadrar. O fato é que é necessário sim, mas é necessário também ter o bom senso, para que a gente não se enquadre em um trabalho buscando apenas os benefícios. Todo e qualquer trabalho vinculado à casa espírita, a maior preocupação nossa tem que ser com as nossas responsabilidades. Não é verdade? Só um minutinho, meus irmãos. Sendo assim, meus irmãos, o importante é que nós tenhamos a consciência de ir buscarmos, sim, alguma atividade na casa, né? Todas são muito importantes. Algumas aparecem mais do que outras, mas na verdade todas têm o mesmo nível de importância. Então, mas a gente tem que ter esse bom senso de avaliar também se você tem aquela habilidade, né? As lideranças espíritas, os grupos, os coordenadores de grupo também têm essa responsabilidade de estar verificando isso, né? Bom, mas mais embaixo no texto, para finalizar minha fala, Emmanuel vem dizendo o seguinte para a gente, olha só que interessante. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Achei muito interessante isso aqui. São as 3 características de um bom grupo espiritualizante. Uma boa casa espírita, um bom grupo de estudo, seja ele qual for o grupo que você está vinculado. Né? Olha só, harmonia, esforço e afinidade. Afinidade, e aí a gente volta a falar do que comentamos na semana passada, é mais fácil ter afinidades em grupos menores, não é? Aqui nós estamos estudando, estamos apenas estudando juntos, né? Eu acho que grupos menores é mais fácil você ter afinidade. E se você tem mais afinidade, por consequência, você vai ter um grupo mais harmônico. Mas o que vai sustentar tanto a afinidade quanto a harmonia, com toda certeza, é o esforço. Sem esforço, sem vontade sincera de sair da sua zona de conforto e fazer aquilo que você não está habituado a fazer, é o que vai sustentar a sua trajetória aí espiritual, correto? E para finalizar, Emmanuel nos diz assim: nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Olha só, não é só com boa intenção que se forma um bom trabalhador, né? E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Todo mundo quer muita coisa, muitas ideias, né? Mas raríssimos são as criaturas que se prontificam a servir e educar-se. Não existe trabalho mais importante dentro de uma casa espírita. Mas se você quer mensurar isso, se baseie nisso aqui. Qual é a sua capacidade de servir e educar-se? Não na busca de educar o outro, que isso a gente faz com muita facilidade, mas numa busca de educar-se. Allan Kardec define a educação
de uma forma que eu acho brilhante. Ele diz que educação é um conjunto de hábitos que são adquiridos. Conforme disse anteriormente, muita coisa é nova para nós ainda no movimento espírita, até mesmo a busca de ir de encontro ao outro. E essa é uma forma de educar-se, essa é uma forma de formar novos hábitos, né? Então, essa reflexão que a gente gostaria de deixar para todos nós aí, e que possamos estar pensando com profundidade sobre elas. Esperamos aí os comentários dos nossos amigos e até a semana que vem, se Deus quiser.